Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer, melhor dizendo, queria dar os parabéns ao sindicato pela esta excelente organização. Como o Sr. Dr. Ventinhas disse, é a minha primeira intervenção pública. Não esperava que tão cedo tivesse que falar, na medida em que só fiz há 2 dias, 5 meses, que estou a exercer as funções de diretor do TSIAP. Só para explicar a razão deste PowerPoint, antes de começar a ler aquilo que eu trouxe escrito, e vou ler aquilo que trouxe escrito, porque infelizmente não tenho o dom da palavra da doutora Joana Marques Vidal. Trouxe isso escrito na medida em que, para mim, da concepção que eu vejo do Ministério Público, eu vejo a Procuradoria-Geral como o centro do Ministério Público, o coração e o cérebro da autonomia. O professor Barbosa de Melo, que todos sabem quem era, nomeadamente um grande técnico de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, disse, melhor dizendo, na Assembleia Constituinte, quando se discutiu pela primeira vez o estatuto, qual devia ser o estatuto do Ministério Público. Posto isto, passarei a ler aquilo que eu escrevi, que vai apresentar alguma divergência relativamente ao entendimento da doutora Joana Marques Vidal, porque eu não acredito nas boas intenções das normas hoje. Cada vez mais vejo as normas, vejo a necessidade daquilo que vou dizer em termos de técnica legislativa, que é a certeza perceptiva. Hoje, cada vez menos há certeza perceptiva no direito, que toda a gente hoje tem uma posição diferente, por mais clara que seja a lei, há sempre uma forma de entender o contrário e de criar, perdoe-se uma palavra, a confusão jurídica. É precisamente para evitar a confusão jurídica que vou dizer aquilo que digo, que vou dizer aquilo que é contrário ao pensamento da doutora Joana Marques Vidal. Posto isto, passaria então a ler aquilo que eu escrevi em poucos dias. Excelentíssimo Sr. Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, Excelentíssima Senhora Ex-Conselheira Procuradora-Geral da República, demais ilustres convidados a intervir no seminário, caros colegas, Excelentíssimos Senhores, Excelentíssimas Senhoras, quando me sindicalizei, logo no início da minha carreira, a autonomia do Ministério Público já se encontrava em consolidação. Para ela, o contributo decisivo de figuras ímpares, como, por exemplo, o Dr. António Almeida Santos, Ministro da Justiça, na altura da aprovação do nosso primeiro Estatuto, aprovação, como é sabido, efetuada pela Lei nº 39/78, de 5 de julho. O professor Barbosa de Melo, o então Procurador-Geral da República, Dr. Arala Chaves, e o Procurador-Geral Adjunto, Dr. Rodrigues Massimiano, que aqui cito, porque foi a pessoa que me convenceu, a mim e aos outros colegas, enquanto auditores jurídicos, a sindicalizarem-se naquele dia em que ele se deslocou ao SES. Todos eles, infelizmente, já desaparecidos, e que, ainda que fossem vivos, se fossem vivos, estariam hoje, seguramente, a pugnar pela autonomia do Ministério Público e contra quaisquer tentativas de subalternizar o seu papel e de obstaculizar a investigação criminal. Por isso, em homenagem à sua memória, e porque bem expressivas do que é o princípio da autonomia e da importância da Procuradoria-Geral da República, na afirmação do mesmo princípio, não podia deixar precisamente de transcrever as palavras que estão neste dispositivo. E pela mesma razão, recordo igualmente aqui a posição de Dimas Lacerda e Guilherme da Fonseca, quando no segundo Encontro Internacional de Magistrados, realizados nos dias 27 e 28 de novembro de 1977, pelos Sindicatos de Magistrados do Ministério Público, defenderam, e aqui vamos de encontro à perspectiva da doutora Joana Marques Vidal, que, integrando os tribunais, o Ministério Público recebe a garantia constitucional da independência face aos restantes poderes do Estado, da própria norma que afirma para aqueles. Encontra seguro escudo contra eventuais intromissões na regra que consagra
a separação dos órgãos de soberania. Decorridos, que estão mais de 40 anos, parece que se está a querer pôr em causa o referido princípio e, simultaneamente, a voltar ao período anterior à democracia, porventura, àquele em que o Ministério Público era visto, como dizia Navarro de Paiva, no seu manual para o Ministério Público de 1873, como o olho do governo, e não como constituindo uma autêntica magistratura autónoma e independente do poder político a todos os níveis. Não irei definir com profundidade a autonomia, nem tampouco os seus tipos, até porque dois deles, concretamente a autonomia administrativa e a autonomia financeira, podem encontrar a sua definição ou muitos pontos de apoio nos artigos 2º e seguintes e 43 e seguintes do Decreto-Lei número 155/92, de 28 de julho, que aprova o regime da administração financeira do Estado. E limitar-me a dizer que ela pode ser definida, antes de mais, como uma forma de autogoverno, como uma capacidade independente que um ente tem para gerir os seus próprios assuntos, para livremente e sem dependência relativamente a outro ente ou poder, definir as suas opções e resolver os seus problemas derivados das suas competências de acordo com os seus órgãos e meios. E começarei por acrescentar que, ao invés do que está subjacente aos enunciados sugeridos pelo Partido Socialista para os números 1 e 2 do artigo 18 da proposta de Estatuto do Ministério Público, elaborada pelo Governo, não concebo o TSEAP fora da autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República, à semelhança, aliás, dos departamentos a ele estritamente ligados e indispensáveis à sua ação, ou seja, e abstraindo do Departamento Central do Contencioso do Estado, todos os demais enumerados no número 3 do artigo 15º da mesma proposta. A que, ao prever-se como se verifica da conjugação desses números com o artigo 15º, que a Procuradoria-Geral da República, enquanto composta pelo Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, os auditores jurídicos, os gabinetes de coordenação nacional e a Secretaria-Geral goza de autonomia administrativa e financeira e que as outras suas referidas estruturas podem haver esta autonomia estendida a elas, está-se inequivocamente a dizer que estas outras estruturas já não gozam, em regra, da mesma autonomia e, desta forma, que elas ficarão, em termos de gestão financeira, na dependência do Executivo, o que, na nossa opinião, contraria a natureza de órgão constitucional autónomo do Ministério Público, isto é, de um órgão que encontra na Constituição a sua própria criação e a definição das suas funções. É certo que o artigo 219, número 2, desse diploma fundamental, nos diz que a autonomia é definida nos termos da lei, pelo que poderia entender-se que, ao proceder-se dessa forma, nada mais se estava a fazer do que a definir os mesmos termos. Só que, com o devido respeito pela posição contrária, quando a Constituição remete para os termos da lei, está apenas a querer reportar-se à forma como a autonomia deve ser concretizada, a dizer os meios que devem permitir os resultados visados com as funções por ela definidas e que fazem parte do todo, que é a macroestrutura que a Procuradoria-Geral, enquanto órgão superior do Ministério Público, constitui e representa. Não, em consequência, a permitir que o legislador ordinário, seja ele a Assembleia da República ou o Governo com autorização desta, possa condicionar essas funções, definindo os meios, nomeadamente financeiros, com que cada uma das estruturas as deve desempenhar. Indiscutível, por outro lado, que com a privação dos meios financeiros da Procuradoria-Geral da República para as apontadas estruturas, se está necessariamente a subordinar a sua ação a critérios políticos, concretamente aos do Executivo, retirando no que concerne ao TSEAP a sua autonomia tática, se não mesmo a técnica, se lhe for recusado
a efetivação de determinado exame, o que ninguém poderá garantir que assim não venha a suceder. O mesmo é de dizer que, a serem aprovados os enunciados sugeridos para a alteração da proposta do Governo, esse Departamento poderá ficar sem a capacidade operacional para responder aos fenómenos deliritivos que investiga, nomeadamente aos que envolvem prejuízos para os interesses financeiros da União Europeia. Mais à frente irá compreender-se porque é que eu falo especialmente dos interesses financeiros da União Europeia, na medida em que, infelizmente, na União Europeia há uma tendência evolutiva para cada vez mais um Ministério Público forte. Deixa de poder controlar os meios técnicos necessários ao seu apuramento, inclusive do ponto de vista da mobilização humana, que não raramente, e em virtude da especialização necessária, tem que ser conseguida fora das estruturas existentes, apesar da elevada competência das pessoas que nelas trabalham. Por mais complexo e especializado que seja, na verdade, um departamento, ao nível da perseguição do crime económico ou financeiro, por melhores e mais especialistas de que ele seja dotado, haverá sempre meios que não tem e cujo uso na investigação não se compadece com delongas que a articulação entre o TCIAP e a estrutura governamental necessária para disponibilizar esses meios envolveria. Com que o mesmo departamento passará a correr o risco de não conseguir os resultados que, em virtude de se enquadrar precisamente só na autonomia da PGR, tem vindo a alcançar, como, por exemplo, e atendendo apenas à recuperação de ativos por ele conseguida nos últimos 5 anos e de que todos nós, sociedade, temos vindo a beneficiar, os cerca de 698.498.937 euros e 11 cêntimos de bens apreendidos. Isto, diga-se, abstraindo, por um lado, dos valores da conhecida Operação Furacão, no total de cerca de 180 milhões de euros, e que, na nossa ótica, mais do que como pagamento de impostos, devem ser vistos como resultado de ações de recuperação de importâncias que o Estado já tinha perdido e relativamente às quais nunca havia sequer formulado a perspectiva relativa à sua evasão. Por outro lado, dos valores, também abstraindo, dos valores apreendidos em benefício de jurisdições estrangeiras, os quais ascenderam a 4.436.695 euros e 69 cêntimos. E ainda, por outro lado, dos valores apreendidos no estrangeiro, em consequência de processos do chamado Universo Espírito Santo. Se tomarmos em consideração todos estes valores, a importância total de apreensões será bem superior a 1 bilhão de euros. Presumo, mais ninguém do Estado, nenhum organismo do Estado, contribuirá com tanto para o agradecimento desse Estado, como o TCIAP. Mais uma vez, com o devido respeito, e perdoe-se-nos as palavras, se se quer retirar a autonomia ao Ministério Público, para que ele não continue a apreender o que merece ser apreendido, ou a perseguir determinadas pessoas, passando-se por cima da Constituição, inclusive enquanto esta reconhece o interesse público da investigação criminal e o da realização da justiça como elementos fundamentais do Estado de Direito Democrático, deve-se retirar essa autonomia. O combate à corrupção, não se tenha a menor dúvida, enfraquecerá, e todos os criminosos, sobretudo os de colarinho branco, os que conseguem licitamente quantias elevadíssimas de dinheiro que o cidadão comum nem sequer é capaz de imaginar, agradecerão. O homem médio, a sociedade em geral, e temos a certeza absoluta, perdoe-se-nos o pleonasmo, não. Mas se quiser efetivamente combater a corrupção e outros crimes económico-financeiros, como, por exemplo, o branqueamento de capitais, em vez de se retirar o TCIAP da autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República, seria extremamente útil e importante começar já a pensar na atribuição a ele da mesma autonomia. É que, se a discussão no seio da União Europeia e de outros organismos internacionais for por diante, não haverá outra alternativa senão a dessa atribuição, já que, face às recomendações do GRECO e da OCDE, esta de 18 de fevereiro deste ano, de 2019, portanto, acabará por emitir,
o Governo, melhor dizendo, a Assembleia da República, acabará a permitir a União Europeia, peço desculpa, acabará a permitir uma diretiva a exigir essa autonomia, em relação precisamente, e pelo menos, aos crimes de corrupção e branqueamento. Faço ao pouco tempo de que disponho, e porque nos propusemos ainda analisar muito sinteticamente os enunciados propostos igualmente pelo Partido Socialista para a alteração da proposta do Governo, agora de modo a modificar o artigo 5º número 1 e a acrescentar um número 3 ao artigo 11º, é a altura de passar de imediato a essa análise. E o primeiro deles, adiante-se desde já, e vou, repito, seguir uma perspectiva contrária da doutora Joana Marques Vidal, mas embora venha no fim a concordar com ela, mas através de uma construção jurídica, e o primeiro deles, dizia eu, adiante-se desde já, a conclusão tem pelo menos em última via o mesmo fim, a mesma ratio que subjaz à alteração do artigo 18º. Não dinamizar a investigação, não remover os obstáculos à mesma, permitir-lhe maiores índices de eficácia, sem prejuízo, como é óbvio, dos direitos do arguido, porque, ao contrariamente ao que se faz anunciar, não é só o juiz que se preocupa com os direitos do arguido, o Ministério Público preocupa-se sempre com os direitos do arguido, mas, em uma vez, essa tentativa só irá criar obstáculos, fazer com que o processo não flua naturalmente para o fim que pretende. A filosofia, de resto, é semelhante à que subjaz à abertura do processo penal depois de decorridos os prazos do artigo 89, número 6 do respectivo Código, como se a investigação criminal, sobretudo a do crime económico ou financeiro, pudesse ser efetuada em campo aberto, sem os muros muito altos, mas mesmo muito altos, que na maioria dos casos têm que ser erguidos à volta dela. Aí, com efeito, também se possibilitou o conhecimento de elementos do processo, no caso de todos, como se a averiguação dessa criminalidade fosse um interesse menor e não um valor fundamental da realização da justiça penal e, por isso, do Estado de Direito Democrático. E a situação, no caso da redação proposta para o artigo 5º, número 1, torna-se mais inaceitável e ofensiva do interesse público em causa, realçando inequivocamente o apontado propósito, quando é certo que, no processo civil, e apesar da sua natureza privada e de todos estarem igualmente obrigados a dever de colaboração e de descoberta da verdade, como se verifica do artigo 417 do respectivo Código, não existe qualquer necessidade de fundamentação. Não obstante, e como resulta da redação proposta, o Ministério Público, pretendendo, para satisfazer o aludido interesse, aceder a documentos, informações e esclarecimentos, tem de o fazer de modo devidamente justificado, em função da competência a exercer, nos limites da lei, sem prejuízo dos regimes de sigilo aplicáveis. Quer dizer, se não invocar o segredo de justiça, ainda que externo, tem de dizer ao destinatário da solicitação o que é que está a investigar e porque é que os elementos são solicitados e, desta forma, possibilitar o conhecimento do que está a fazer, nomeadamente àqueles contra os quais o inquérito é conduzido, por exemplo, por serem das relações ou estarem subordinados aos destinatários do pedido da prestação desses elementos. Seguramente que o Tribunal Constitucional, com um acórdão semelhante ao número 121/97, 19 de fevereiro, e a União Europeia, com uma diretiva parecida com a número 2012/13, UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, farão novamente funcionar o princípio da proporcionalidade, o interesse público da investigação criminal será novamente elevado ao lugar que deve ocupar. Lugar, diga-se, que sempre ocupou, mesmo no tempo em que a investigação era mais fácil, em que o crime económico ou financeiro não tinha a complexidade que hoje lhe é reconhecida e a justiça não tinha o papel que atualmente tem e deve continuar a ter, seja qual for o criminoso que tenha que sentir a sua espada. Efetivamente, já na vigência do Código de Processo Penal de 1929, e como resulta do seu artigo 92, era reconhecido ao Ministério Público o poder de requisitar quaisquer esclarecimentos, documentos ou diligências indispensáveis, se verificarem a redação pouco difere, para qualquer processo, com preferência
a qualquer outro serviço, sendo os atos requisitados urgentes e sem que tivesse que fundamentar o que quer que fosse. O Ministério Público não requisita documentos por requisitar, cumpre o que faz cumprir a lei. Entrando agora na análise da alteração sugerida para o artigo 11º, com o aditamento do número 3, parece-nos que ela deve ser igualmente objeto de críticas, não apenas por visar a burocratização do regime da abrigação preventiva, e por isso, ou em vez do que nunca se viu ou ouviu referido, de um pré-processo que os cidadãos honestos não têm a temer e que só existe, em última análise, para a proteção deles. Também por nem sequer respeitar, com o devido respeito, as regras da arte da técnica legislativa. Efetivamente, mesmo no âmbito da elaboração de leis, existem regras, princípios fundamentais e inultrapassáveis, não só de redação, em ordem a que o enunciado normativo seja claro e não suscite dúvidas ou suscite o menor de dúvidas possível, para que todos o interpretem da mesma forma e seja alcançado, em consequência, que, de acordo com a mesma técnica, se designa por certeza perceptiva. Como, e de modo não menos importante, quanto à organização sistemática dos diversos enunciados que se pretendem como normativos. Uma disposição não pode ser criada só porque, com ela, se visa a um determinado fim, um específico propósito. Deve igualmente respeitar a lógica do sistema existente, entendendo por sistema, com Norberto Bobbio, uma totalidade ordenada, ou seja, um conjunto constitutivo, uma totalidade ordenada, ou seja, um conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem e deste modo em que os entes constitutivos não estejam tão só em relação com o todo, mas que estejam em relação de coerência entre si, ou numa perspectiva científica, e já com Luigi von Bertalanffy, como um complexo de elementos interatuantes. Como se quer dizer, por outras palavras, que devendo toda a lei, para ser bem estruturada e organizada, conter toda a matéria que ela deve ser objeto, ser uma unidade, até para que o seu usuário possa encontrar rapidamente a norma ou o grupo de normas que deve cumprir e ou aplicar, o lugar mais apropriado para alterar o regime das obrigações preventivas há de ser, obviamente, a lei que o consagra, ou seja, a Lei nº 36/94, de 29 de setembro. Acresce, com introduzir-se a redação em causa, se está a criar uma antinomia que, se não for devidamente corrigida, criará uma contradição no sistema. É que o instrumento da obrigação preventiva, como todos nós sabemos, não é exclusivo do Ministério Público, é também da Polícia Judiciária. E, porventura, mais acentuadamente. Daí que, de duas uma, ou passa a entender-se, como se deve, caso a norma seja aprovada, que o regime dela também é extensivo à Polícia Judiciária, ou não se entende. E então, porque é que o Ministério Público ficará sujeito a um conjunto de diretrizes que a Polícia Judiciária não terá de obedecer, ficando sem se compreender a razão da diferença de regimes, porque é que o primeiro tem que organizar um verdadeiro ficheiro, fundamentalmente burocrático, e a Polícia Judiciária não tem de o fazer. Em resumo, inconvenientes lógicos e de pura técnica jurídica numa proposta que nunca devia ter sido apresentada e que esperamos que seja ou já tenha sido rejeitada ou retirada. O interesse público da investigação criminal, bem como a justiça e o Estado de Direito, agradecerão. Obrigado, bem-ajam.